Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é muito relevante nos dias de hoje. Fica comigo até o final desse vídeo: a ansiedade e a depressão. Esses sentimentos podem ser devastadores, sim, mas a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre como lidar com eles, à luz da palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, porque hoje vamos mergulhar em alguns versículos que trazem consolo e esperança. A Bíblia reconhece a aflição humana e a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia não ignora o sofrimento. Vemos exemplos de homens e mulheres de Deus que enfrentaram momentos de profunda angústia. O rei Davi, no Salmo 42:11, escreve: "Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus." Davi nos mostra que é normal sentir tristeza e até questionar o que estamos vivendo. Mas ele também, o rei Davi, nos aponta a solução. Colocar a nossa esperança em Deus, colocar a nossa confiança em Deus. A gente precisa entender que a Bíblia não ignora a realidade da ansiedade e depressão, mas nos oferece ferramentas importantes para enfrentá-las com fé e esperança. Muitos dizem que depressão é falta de fé. Você já ouviu isso? Mas vemos na Bíblia, como mencionamos aqui, Davi. O rei Davi também passou por momentos de angústia profunda. Elias, um grande profeta, enfrentou também um momento de profunda tristeza e desespero. Mas Deus cuidou dele. Deus cuida. Deus cuidou dele, primeiro atendendo suas necessidades físicas e depois falando gentilmente com ele. O nosso Senhor Jesus sofreu muito, muito mais do que toda a humanidade. Ele também experimentou momentos de angústia profunda. Mas ele orou, confiou no plano de Deus e recebeu força para enfrentar o que viria. Jesus nos ensina a confiar em Deus. Em Mateus 6, do 25 ao 34, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente com as coisas desta vida, como comida, bebida ou roupas. Ele diz: "Por isso eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas?" Meus irmãos, Jesus nos lembra que Deus é um Pai amoroso, que cuida de nós. Quando confiamos na provisão divina, aprendemos a descansar nele, mesmo em meio às tempestades da vida. Talvez você não esteja enfrentando esse problema de ansiedade e depressão, mas conheça alguém, um amigo, um parente. Não podemos negar que as pessoas estão vivendo preocupadas, muito preocupadas com as coisas desta vida. A verdade bíblica é que não devemos nos preocupar com o amanhã. Por quê? Deus cuida de nós. Deus cuida de nós como cuida dos pássaros e das flores. Deus nos oferece paz em meio à ansiedade. Filipenses 4, do 6 ao 7, nos dá uma orientação prática sobre o que fazer quando a ansiedade tenta nos dominar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração é importante, é uma arma poderosa contra a ansiedade. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. Só Deus pode fazer isso. Deus caminha conosco no vale da sombra da morte. Isso é extraordinário. O Salmo 23:4 nos diz: "Mesmo quando eu andar
por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Olha, meus amados irmãos, esse versículo nos lembrando que Deus não nos abandona nos momentos mais difíceis. Ele está conosco, nos guiando e nos fortalecendo. Busque ajuda e suporte na comunidade de fé. A Bíblia nos encoraja a carregar os fardos uns dos outros. Isso é importante. Em Gálatas 6:2, Paulo escreve: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, se você está enfrentando ansiedade ou depressão, não enfrente isso sozinho. Busque apoio na sua igreja, na comunidade da fé, nos irmãos em Cristo e, se necessário, procure ajuda profissional. Lembre-se, Deus nos deu médicos, psicólogos e terapeutas como instrumentos de cura, mas confie principalmente em Deus, na sua palavra. Se você está lutando contra a ansiedade ou a depressão, saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus vê a sua dor e se importa com você. Ele quer caminhar ao seu lado, trazendo cura e restauração. Clame ao Senhor, busque ajuda do alto, confie nele e busque sua palavra diariamente. Ele é a nossa fonte de força e esperança. Busque ajuda de Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Também, se não é inscrito, se inscreva no canal para mais reflexões bíblicas. Que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser.